Bom dia, pessoal. Agora sim, vamos lá. Bom dia, pessoal. Finalizando aí a semana, né? Sexta-feira, mas a gente ainda tem mais de metade aí praticamente do mês, então vamos trabalhar duro aí para a gente fechar esse mês com chave de ouro. Como de costume, né? A gente sempre começa a nossa reunião aí com uma oração, mas hoje eu queria propor algo diferente, né? Cada um tem a sua denominação aí religiosa, mas o importante é acreditar, né, que tem alguém que olhe por nós. E eu queria propor hoje uma leitura rápida de um salmo que eu acho muito bonito, que eu acho que é uma oração, né? É uma oração de qualquer maneira, e é o Salmo 23. Então eu vou ler ele rapidamente para a gente meditar, começar o nosso dia, né, com as bênçãos aí de Deus, tá bom? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, começando aí o nosso dia, né? Hoje eu quis propor trazer um treinamento que pode parecer básico, então muitas vezes a gente deixa de lado para conhecer um pouco mais sobre isso que eu vou falar com vocês. Por que eu quis trazer isso? Essa semana eu tive alguns casos, né, de clientes, inclusive agora, há 5 minutos atrás, o Pedro, que é consultor aqui, acabou de me mostrar, né, uma taxa administrativa da Caixa. Então, eu quis trazer isso hoje para vocês, para mostrar o porquê que tem taxa administrativa, como considerar a taxa administrativa do concorrente, por que umas são altas, outras são baixas, tomar cuidado com a taxa baixa, mostrar também que a Demicon, a taxa da Demicon, não, a taxa ela é padrão, ela é uma taxa de mercado. Tem taxa mais baixa, sim, né? Então tem hora que a gente vai ter que dar o braço a torcer. Ah, ok, o cara tem uma taxa mais baixa. Mas mostrar que taxa é a última coisa que ele vai se preocupar quando os problemas começarem a aparecer. Então eu quis trazer a taxa aqui, né, explicação básica sobre isso e mostrar uma peculiaridade que poucas pessoas sabem, que a nossa taxa ela é regressiva. Você sabia disso? À medida que o tempo passa, a sua taxa diminui? Ninguém faz esse cálculo, né? Então vamos mostrar isso para o cliente. A nossa taxa absoluta, né? A taxa ela vai diminuindo, a taxa absoluta, mas a taxa relativa cai. Então vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar aí essa explicação. Apareceu aí minha tela, gente? Só me dar um feedback aí, por favor. Tá aparecendo aí a minha tela? Tá, Ângelo. Tá, beleza. Tava sem áudio aqui para mim. Então vamos lá, gente. Sobre taxa administrativa, né? Para que serve a taxa administrativa do consórcio? Né? Então vamos partir do básico, né? É para remunerar a administradora, simples assim, né? Então ali da taxa administrativa, a administradora tira o recurso, né? O lucro dela, mas também é para poder pagar sobre os serviços que são prestados nessa gestão do consórcio. O que inclui nisso? A organização da assembleia, a gestão financeira do grupo, né? Tem que ser feita uma gestão, qual fundo é aplicado, para onde vai os recursos. Então, isso tudo demanda trabalho. Então, essa taxa para isso. Inclui a organização das assembleias. As nossas assembleias são todas transmitidas pelo YouTube, tem clareza na gestão. Isso tudo tem um custo que sai da taxa administrativa, né? A cobrança das parcelas, o boleto que o cliente recebe, né? A entrega das cartas de crédito efetivamente, né? O trâmite para ser feito isso. Então a taxa ela é fundamental para o sistema funcionar, né? Não é uma filantropia. Então a empresa responsável, a administradora, ela precisa cobrar por isso.
Então, por isso que no consórcio tem essa taxa administrativa. Em contrapartida, né, o financiamento tem juros. Mas o que é legal a gente saber? O financiamento, gente, da Caixa, se você entra também lá no simulador habitacional, eu já dei um treinamento uma vez sobre isso, lá você encontra, né, todos os encargos. E no financiamento também tem taxa administrativa. Então, aquele primeiro paradigma, né, vamos quebrar esse primeiro paradigma que é quando a pessoa fala, não, faço consórcio porque tem taxa administrativa. Eu não vou pagar para ninguém administrar o meu dinheiro. Vou fazer um financiamento. No financiamento, você paga taxa administrativa. Quando você faz uma aplicação, né, vou abrir uma conta na Rico, uma conta na XP, vou aplicar em algum fundo. A maioria dos fundos de investimento tem taxa de administração. Então, isso é para exatamente organizar o fundo, né? A empresa que faz isso, que é responsável, precisa ter esses recursos para poder fazer essa organização. Então, partindo do básico, a taxa administrativa é para isso. Esse é o intuito de ter uma taxa administrativa no consórcio. Então, vamos lá, é para cobrir custo operacional, realizar a assembleia, realizar a cobrança de parcela, entrega das cartas de crédito, cumprir a diligência do Banco Central, porque também é obrigação junto ao Banco Central, né? Então, a Demicon, ela presta contas para o Banco Central, isso tudo tem custo, então sai da taxa administrativa. Objeções e como contorná-las. Invariavelmente, nós vamos ter algumas objeções em relação à taxa administrativa. Eu trouxe aqui algumas que são as mais comuns, né? E como a gente pode contorná-las. Também já fiz uma tabelinha lá com as objeções do consórcio, que inclusive elas estão aqui, né? Vamos lá. A taxa de administração é apenas um dos pontos que devem ser analisados. Então, o cliente, quando fala, a taxa da outra administradora é mais barata, né? O que você pode contra-argumentar para ele? Então, são 4 pontos aí que eu quis trazer que eu acho que explica muito bem para o cliente. Então, quando o cliente vem com taxa baixa, qualquer uma dessas 4 aí vai ser uma resposta boa para você utilizar com o cliente. Então, vamos lá. Na primeira opção aí de contra-argumento que você vai poder utilizar, é você falar com o cliente. A taxa de administração é apenas um dos pontos que devem ser analisados. E a assessoria que eu vou te dar vale cada centavo dessa taxa que você vai pagar. Mostrar para o cliente que a nossa taxa está inclusa todo o nosso serviço, que é aquele que a gente sempre fala com o cliente da assessoria, que eu vou entrar em contato com ele quando tiver a opção de dar o lance mais assertivo, né, que eu vou acompanhar o investimento dele desde o momento da venda até o final, até a contemplação, até a utilização da carta, é mostrar que isso tudo, né, o nosso trabalho está ali dentro dessa taxa administrativa. Eu sempre faço algumas comparações que é legal também da gente usar, né? Carro, um Uno e uma Ferrari vão te levar para o mesmo lugar, mas o conforto, a segurança vai ser igual? Não vai ser igual, né? Então, por isso que tem preços, valores diferentes, né? Taxas baixas, gente, geralmente, né? Caixa, Sicoob, grandes bancos, de vez em quando fazem grandes promoções. Foi o que eu comecei falando na reunião que o Pedro apareceu hoje com uma taxa da Caixa. De quanto, Pedro, por favor? Você lembra aí? Foi 12? De veículo 12,60. Veículo 12,60. A nossa é 16,2. A taxa da Caixa é mais baixa. Ok, vamos lá. A taxa administrativa tem fundo de reserva? Tem seguro obrigatório desde a primeira parcela? Tem taxa de adesão? Então, isso tudo vai aumentando o custo. Então, quando a gente for analisar a taxa administrativa, a gente tem que verificar todos esses pontos, né? E eles lançam como promoção. Por quê? Geralmente é grupo podre que a gente fala. O que é um grupo podre? Aquele grupo que não teve fechamento ainda. Eu fazia venda, às vezes, de conta de consórcio em março, e o grupo só fechava em outubro. Ele só tinha reserva em outubro. Por quê? Era muito ruim, tinha caixa. Então, a Caixa Econômica fazia promoções de taxa administrativa poder encher o grupo e começar a rodar, tá? Então vamos lá, taxas baixas geralmente são de grupos ruins que a administradora abaixa, né, propositalmente para que ela possa reativar aquele grupo. Então tem que tomar cuidado. Como que elas aparecem? Na Black Friday, Caixa e Porto são mestres para fazer isso. Em outubro, lançam taxas baixíssimas. Por quê? Aqueles grupos que não rodaram desde o início, né, que estão quase um ano ali meio parado, que não contempla, eles fazem essa promoção para encher e para começar a rodar o grupo. Então, cuidado com isso.
Quando o cliente fala de taxa baixa, um outro argumento, que é o terceiro, tudo bem, você já analisou esse grupo? Essa é uma pergunta fundamental para você fazer para o cliente. Sabe por quê? Ele só recebeu a taxa. Ele não sabe nada daquele grupo. Então, você coloca ele contra a parede. Ah, a taxa do fulano é 10%? Legal. Você já analisou esse grupo? Óbvio que ele vai falar que não. Aí você pergunta, você já teve acesso ao histograma de contemplação dele? É óbvio que ele vai falar que não, porque administrador e banco nenhum vai mostrar isso para o cliente. Pronto, você colocou uma pulga enorme atrás da orelha dele. Ele vai pensar 10 mil vezes em taxa de administração quando você fazer essas perguntas para ele. Então, isso aqui é um argumento sensacional para você usar. Ah, no meu banco tem taxa tal. Ah, que bacana, cara. E como que está esse grupo? Você já analisou ele? Você já teve histórico de contemplação? Você já analisou o histograma para ver se o grupo é saudável? Ele vai ratear e vai gaguejar e não vai saber para onde sair, tá? Quarto ponto, taxa de administração vai ser a última coisa que você vai se preocupar quando os problemas começarem a aparecer. Então, aquele cliente que vem dessas administradoras aí, né, menores, que a gente sabe que vende de qualquer jeito, que vai dar dor de cabeça, esse é um argumento bom também para a gente utilizar. Então, com essas quatro quebras de objeções, praticamente você tem todas as respostas aí para quando o cliente vier aparecer com uma taxa baixa, perfeito? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco da concorrência. O que eu fiz questão de fazer? Levantar as taxas de algumas administradoras para a gente saber como a gente lidar com cada uma, tá? Temos taxas mais baixas, taxas mais altas e taxas iguais à nossa. Não é 100%, eu não tenho todas as administradoras, eu não tenho todas as taxas, por quê? Até na Demicon, né? A nossa taxa é 24,2, mas eu não tenho grupos em andamento que a taxa era 24, eu não tenho grupos antigos que a taxa era até um pouco menor, de carro, eu tenho grupos antigos com taxa de 13, 14, 15, então não dá para a gente cravar. Então é apenas uma estimativa para a gente conhecer um pouco sobre a concorrência. Vamos lá. Taxas de 30% a 35% no imobiliário. Sim, tem bancos que cobram essa taxa. São taxas altas, se a gente comparar com o mercado como um todo. Quem são esses bancos? Banco do Brasil e Rodobens. Geralmente, a taxa comum deles gira em torno disso. Ângelo, eu tenho um cliente do Banco do Brasil que tem a taxa mais baixa. Perfeito. O Banco do Brasil pode ter feito uma promoção, igual eu falei com vocês, né? Pode ser um grupo antigo já em andamento, que o cliente está entrando, mas o padrão hoje, né, do consórcio do Banco do Brasil e da Rodobens para imóvel é nesse valor, taxa entre 30% a 35%. Taxas entre 22 e 25, que é onde a gente se enquadra, que é a maioria hoje do mercado. As administradoras independentes, né, as nossas concorrentes independentes, vamos falar assim, a taxa vai variar muito pouco em relação à nossa. Quem são? HS, Embracon, a taxa comum da Caixa, né, sem promoção, também gira em torno de 22 a 25. Bradesco, Itaú, Magalu, que tem um consórcio muito bom, tá, gente? Vamos ser claros, né? A gente não vai falar mal só porque é concorrente. A Magalu tem um consórcio muito bom, com uma taxa bem competitiva também igual a nossa, tá? A taxa varia ali entre 22 a 25 nessas administradoras. E quais são aquelas taxas que são mais baixas, que toda hora aparece um cliente falando, a taxa lá é mais baixa, né? Taxas abaixo de 20%. Hoje a gente tem a Porto Seguro, porque a taxa é baixa, mas eles têm fundo de reserva de 3% a 5%, então quando você soma isso vai dar diferença. As cooperativas, Sicob, Sicredi, muito por dois motivos, né? A taxa média deles é acima de 20%. Mas quando eles abrem agência ou quando eles fazem promoção, eles jogam ela lá embaixo. E não é para todo grupo, gente. Eu tenho um grupo de 2.000 pessoas e os gerentes, eles têm, né, ali 30, 40 vagas que eles conseguem colocar a taxa muito mais baixa. Por que eles fazem isso? É aquele cliente alvo deles. É um cliente empresário que eles querem fazer captação de conta. Então, eles oferecem isso como um benefício para fidelizar. Cara, inclusive eu tenho um consórcio que a minha taxa administrativa é de 10%. O cara vai lá e faz. Nossa, do Cicobi é muito barato. E aí as pessoas levam isso como régua. E não é, né? Isso é apenas para alguns clientes em algumas ocasiões. Mas sim, você vai achar taxas mais baixas, Cicobi e Sicredi. E consórcios digitais. Hoje tem aparecido consórcios digitais, como a Maicon, a Clube. Qual que é o grande problema? Por que a taxa deles é tão baixa?
Porque eles nem têm funcionário, gente. Você faz a contratação, você fala tudo com um robô. Imagina você ter um problema e ter que ligar no 0800 e falar com um bot, falar com um robô. É esse o atendimento da Clube e da Maicon. Você quer pagar barato? Maravilha. Prepara que talvez você vai ter dor de cabeça ali na frente. Tá? Então, eles têm taxas muito mais baixas exatamente por isso. Hoje você não faz contratação com nenhum consultor. Você entra no site ou você entra no aplicativo deles, faz a contratação toda online e tudo que você tem que mandar de documentação, receber, é tudo via aplicativo. Perfeito? Vamos lá. Como não pagar taxa administrativa? A gente, como consultor da Demicon, o que a gente vai mostrar para o cliente? Sim, consórcio tem taxa administrativa. Mas se eu mostrar para você que é possível fazer um consórcio e não pagar essa taxa administrativa, não vai ser bom? Pô, vai, né? Como que a gente faz isso? A gente já sabe, né? As nossas soluções estão aí, né? Para todo mundo conhecer. A primeira, se eu faço um consórcio, contemplo, coloco o imóvel para alugar, quem efetivamente vai pagar a taxa administrativa para mim? O imóvel que está alocado, é o inquilino. Por quê? Nós não temos a parcela reduzida, que eu postergo ali a taxa de administração, né? É como se eu tirasse ela. A partir do momento que contemplo a parcela, volta aquele valor cheio, que entra a taxa administrativa diluída toda pelo prazo, né? Na prática não é assim que funciona. Então, se eu estou pagando parcela reduzida, né? Desde o início, contemplei, comprei o imóvel, coloco ele para alugar, na prática, quem paga a taxa de administração é o inquilino. Então, não é a pessoa que está fazendo. Então, isso é uma possibilidade, fazer um consórcio para não pagar a taxa, porque eu coloco um terceiro para pagar para mim. Então, ele vai pagar o restante todo, inclusive a taxa. Segunda, quando eu vendo a carta de crédito, gente, se eu faço como investimento, a gente sabe que a Demicon é a única administradora hoje que compra a carta de crédito do cliente, sem mercado paralelo, sem segurança jurídica, né? Sem você ter que entrar na OLX lá, ficar procurando carta e você não sabe se transfere o dinheiro para o cara e ele vai transferir a carta. Na Demicon não, a gente tem essa segurança, essa certeza. Então, quando eu faço um consórcio para venda de carta, eu estou pagando parcela reduzida. Então, estou pagando um crédito de 100 mil, que eu pago 337. Daqui a um ano eu contemplei, tirei do meu bolso 4 mil, vendo para a Demicon por 30, pus 26 mil no bolso. O que eu paguei de taxa de administração? Eu pus lucro no meu bolso, taxa de administração, quem vai pagar é quem compra ela. Ele vai pagar o restante todo do consórcio. Quando estiver estabilizado, aí você vai comprar lucro. Então, também. Consórcio, um para o Alexinho, outro para... Terceira possibilidade, para levantamento de capital. A gente sabe que com a Demicon a gente teve um excelente treinamento aí na quarta-feira, inclusive, né, para esclarecer todos esses pontos. Eu consigo, né, alienar o meu imóvel, pegar o dinheiro para utilizar para outros fins. Pensa um empresário que aliena o imóvel, pega o dinheiro e joga como capital de giro. Vou dar um exemplo simples. Se eu tenho imóvel, faço uma carta de 80, alieno imóvel, saco os 80, vou para o Brás, compro tudo de roupa. Esses 80 viram 160, gente. Quanto que eu estou pagando de taxa de administração? Nada. O lucro que eu estou tendo está pagando. Então, essa terceira possibilidade, através de levantamento de capital, para injetar no seu negócio, ele vai te render muito mais do que a taxa. Então, a taxa está paga. O próprio negócio paga a taxa administrativa. Perfeito? Então, vamos lá. Agora que é o bacana. Você sabia que quanto mais o consórcio demora para contemplar, mais barato a taxa fica para você? Por que isso? Porque a taxa de administração fica proporcionalmente menor ao crédito contemplado. O que pouquíssimas pessoas sabem é que o índice de correção, né, o reajuste, o crédito não... Perdão, vamos voltar. O que pouquíssimas pessoas sabem aí é que o índice de correção reajusta o crédito e não reajusta a taxa de administração. Por quê? Ela é fixa. Quando você contrata um crédito de 1 milhão, qual que é a taxa administrativa? Não é 24,2? Então é 242. A taxa não aumenta. O seu crédito é atualizado pelo INCC. A taxa, não. Então, vamos lá. Pega esse exemplo. Uma taxa em cima de 1 milhão. Seu saldo devedor inicial, 1.242.000, né? Então, se eu divido aí a taxa administrativa por 1 milhão, 24,2. Ano que vem, eu não vou ter o meu reajuste do INCC sobre o meu crédito a contemplar? Então, no primeiro ano, meu crédito atualizado vai virar 1.070.000.
a minha taxa é 242. Então, se eu divido 242, 70 mil por 242, proporcionalmente vai ser 22,6. Então, ela vai diminuindo. Então, eu pego 1.070 e 242, divido um pelo outro, 22,6. Segundo ano, o meu crédito atualizado já vai estar em 1.144. A minha taxa é 242. Se eu divido 242 pelo 1.144, proporcionalmente, a minha taxa vai virar 21,13. E assim vai sendo. À medida que o cliente vai passando, não sendo contemplado, o crédito vai atualizando, a minha taxa proporcional vai diminuindo. Isso a gente mostra também para o cliente que fala sobre taxa, né? Então, é mais um argumento para você poder mostrar para o cliente que, enquanto ele não contempla, o crédito dele está atualizando e, proporcionalmente, a taxa que ele está pagando, a taxa administrativa, crédito maior, pagando a mesma taxa administrativa. Perfeito, gente? É isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Cri, cri. Eu até cheguei a te mandar Bom dia, Ângelo. Tudo jóia? Só alguém? Israel? Falar? Isael, aqui em Goiás. Tá sem som. Ô, Ângelo. Só um minutinho que a gente tá sem som aqui, quer ver? Pode falar, Israel. Acho que agora eu tô te escutando. A forma que você colocou a taxa de administração fixa do 242 mil, vamos fazer uma simulação aqui em 5 anos que o crédito é contemplado em 1.400.000. Da fórmula que foi apresentada aqui para a gente na empresa, que seria 1.400.000 mais os 24%, menos o valor que a pessoa pagou, dividido pela quantidade de parcelas. Então, está colocando os 24% sobre 1.400.000. Está cortando para mim. Não? Vamos Não sei se é colocar no só para chat mim aqui, ô Ângelo, só para a mas eu gente não. poder ver, que aí fica mais fácil. Vou botar no chat. Israel, eu não estou te escutando. Eu não sei se é a minha internet aqui ou se é a sua. Dá uma olhada no chat, Ângelo. A gente vai colocar pelo chat, para a internet não falhar. Beleza. Acho que a minha internet aqui hoje está meio ruim. Eu não estou conseguindo escutar vocês. A taxa é acima do valor total. Sim, vamos lá. Eita, não adianta. Ângelo, lê o chat. Pega minha Mais um pouquinho. HP ali. Oi, Jaque, vou fazer para você, só um segundinho. O que acontece? Você pega o milhão, né, atualizado do INCC. Então, vamos pegar aqui para 5 anos. Então, vamos ter 5 atualizações. Então, 1 milhão, 7
milhão, 1.402.000, perfeito? A taxa administrativa sobre 1 milhão Pessoal, voltamos? Estão escutando agora ou não? Agora foi. Voltamos, Ângelo. Agora já acho que a gente está te ouvindo. Beleza. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Onde nós paramos? Perguntas. O Israel quer fazer, né? Israel, tá aí ainda? Pessoal, as perguntas. Israel tá aí ainda? Fazer a pergunta? Tem que ligar o microfone dele, tá desligado. Desligado, Não, é o dele lá. É o dele, mano. Tá vermelhinho. Ô, Ângelo, Oi, vamos lá. então, é o exemplo que a Luciana colocou aí. Perfeito. Crédito de 1 milhão em 5 anos, ele vira 1.400.000. Ok. Aí, como é que é feita a conta de quanto que a parcela fica para o cliente? Eu não estou falando de reajuste do INCC por parcela, tá, gente? Isso que a gente tem que deixar claro. Eu só estou mostrando para o cliente a taxa administrativa relativa. Isso é uma coisa. Reajuste de parcela de saldo devedor pelo INCC é outro assunto. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que a taxa administrativa de 242 é fixa, porque é em contrato 24,2 em cima do crédito. Perfeito? Aí, só que o seu crédito ele vai aumentando. Então, você vai pagar 242 de taxa administrativa para pegar um valor mais alto. Então, relativamente, a taxa vai diminuindo. Parcela, saldo devedor, ajuste do INCC é outro ponto. Beleza, gente? Não pode fazer a confusão. Só estou mostrando aqui a taxa de administração relativa ao crédito que você pega. Então, o Ângelo, esse argumento, você diz assim, da gente ter esse argumento até contemplar, a gente tem esse argumento de mostrar para o cliente que o crédito dele vai subindo e a taxa proporcionalmente vai diminuindo, é isso, né?
Isso, apenas, gente, é o que eu quero deixar claro com vocês. Aquele cliente que vai te falar sobre taxa de administração. Não é uma coisa que você vai trazer para qualquer reunião. Você não precisa nem mostrar para o cliente. Não enche ele de informação desnecessária. Aquele cliente que vai te falar, no outro banco tem taxa XYZ, é mostrar esses argumentos para ele e, em cima do crédito que ele está pegando, a taxa administrativa dele relativamente vai diminuindo. Uma coisa não tem nada a ver com o reajuste do INCC em cima de parcela e saldo devedor. Isso é outro assunto que a gente pode trazer para uma próxima reunião. Tá? Então, só sobre taxa administrativa. É mostrar para o cliente que a taxa administrativa é fixa. 24,2 sobre crédito. Ponto final. Só que à medida que o tempo vai passando, o crédito dele vai aumentando, então a taxa relativa ao crédito que ele está pegando, ela proporcionalmente reduz. Perfeito, gente? Ficou mais claro ou não? Mais alguma dúvida em relação à taxa de administração? Sim. Mas nada, gente. Vamos fazer o seguinte, vou procurar trazer no próximo treinamento, falar sobre a atualização do saldo devedor pelo INCC, que eu acho que vai esclarecer muita coisa aí para vocês, tá? Porque para não fazer essa confusão. Então, eu trago em paralelo taxa de administração e ajuste do INCC. Por quê? O saldo devedor, o cliente vai pagar uma coisa, não tem nada a ver com outra. Então, tem muita gente fazendo confusão, tá? Então, vamos trazer para o próximo treinamento essa questão do reajuste do INCC para vocês entenderem no final quanto o cliente paga. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês? Taxa de administração, só isso. A taxa, proporcionalmente ao crédito que ele vai pegar, vai diminuindo à medida que o cliente ainda não contempla, tá? Essa é a informação. Perfeito? Ângelo, uma perguntinha aqui só para encerrar, por favor. Você está Claro. me Vamos ouvindo? lá, Maurício. Estou te Eu escutando, sim. estava recentemente numa situação onde eu estava explicando isso para o cliente, que a nossa taxa de administração não inclui uma série de outras taxas, que às vezes elas ficam ocultas, né, em alguns concorrentes, não são citadas, e aí eles citam um único elemento, que é a taxa de administração, às vezes é menor, porém tem outras que agregam que não são citadas, e aí entre elas é aquela taxa como se fosse um seguro do grupo, que agora me fugiu o nome, que taxa de reserva, seria isso? Fundo de Reserva do reserva. grupo. Fundo de reserva, isso. O nosso consórcio, ele não tem isso. Vamos lá, a explicação é muito simples, tá, Maurício? Por que a gente não tem fundo de reserva? A gente tem fundo de reserva no veículo, no imóvel não. Por quê? Primeira coisa, hoje a Demicon ela tem uma esteira de cobrança muito bem feita e definida. O que significa isso? O cliente que fica inadimplente, a primeira coisa, né? O próprio consultor já faz a maioria das vezes esse trabalho. Por quê? Se o cliente para de pagar, você para de receber, não é? Então, cliente que ficou inadimplente, a primeira coisa que o Ângelo, como consultor, faz, fulano, poxa, ficou apertado, o que aconteceu? Então, automaticamente, a gente já dá uma cobrada no cliente. Então, a inadimplência é um pouco menor. Segundo, a própria Demicon tem essa régua de cobrança. À medida que o cliente vai atrasando, eles entram em contato. Uma coisa que a gente faz, que a maioria das administradoras não fazem, é autorizar o cliente a reduzir a faixa de crédito. O cliente contratou uma carta de 200. Se no grupo dele tem carta de 180, 150, a Demicon vai falar, cliente X, cara, você parou de pagar. Quer abaixar o seu crédito? A parcela diminui e às vezes fica mais fácil para você continuar pagando. Então, a gente também mitiga aí a inadimplência através disso, tá? E o outro ponto é que o cliente inadimplente por 3 meses, ele é excluído do grupo e as nossas cotas voltam a ser comercializadas. Tanto é que a gente fica louco para achar furo de grupo, tem hora, não é? E não acha. Então, os grupos estão sempre cheios, saudáveis financeiramente. Então, não faz sentido eu ter fundo de reserva para cobrir algo que é sensacional. Outro ponto,
O grupo está com insolvência ou está ruim, eu tenho os imóveis alienados, eu tenho essa segurança, né, de ter liquidez. Se eu coloco o imóvel, vendo no leilão, recupero o dinheiro e volto com ele para o grupo. Então, essa segurança nos permite não cobrar fundo de reserva. O que acontece nos outros bancos? Exatamente isso. O produto de banco, o produto foco, não é consórcio. Então, por que você pega a Porto com uma taxa de fundo de reserva alto? A Porto vende seguro. Consórcio é um segundo produto deles. O foco não é consórcio, é seguro. Então, o grupo deles, né, demora a fechar, não tem foco em venda, né? Por mais que às vezes a gente acha que eles são senhores concorrentes, nem sempre, tá? Então, eles têm menos grupos, os grupos são insolventes, precisa ter fundo de reserva, porque o grupo demora a fechar. Igual a Caixa, gente, a Caixa tem caixa em qualquer lugar, né? Tem loteria, tem, assim, é o banco mais pulverizado que tem. E eu falo como experiência própria. Tem consórcio, tem grupo da Caixa que demora 6 meses, 8 meses para fechar o grupo, para começar a ter a primeira assembleia. Por quê? Foco deles não é consórcio, são outros produtos. Então, exatamente por isso precisa ter, tá? Por que no carro a gente tem? Porque no veículo a garantia, né, é mais volátil, vamos falar assim. Eu posso pegar um carro, parar de pagar o consórcio, jogar o carro na ribanceira, guardar ele na garagem e a Demicon não achar para pegar o carro e colocar no leilão para recuperar o dinheiro. Então, no veículo faz sentido a gente ter um fundo de reserva para essas situações. Mas o nosso fundo também é baixo porque a inadimplência também é baixa. É só mesmo para esse caso extraordinário de algum cliente sumir com a garantia. Perfeito, Maurício? Entendido, obrigado. Por nada. Mais alguma? O Ângelo Goulart, ele falou que não tinha entendido, porque, na verdade, ele falou assim, se a conta é feita após contemplação, o aumento não é proporcional. Só que o que acontece? O Ângelo Goulart, a gente, na verdade, a gente fala, né, que as nossas parcelas são reduzidas, mas elas não são zero taxa, elas são reduzidas. Então, só essa conta depois, para você entender melhor, né, o dia que você estiver aqui na agência, a gente te explica, porque o cliente ele paga a taxa desde a primeira parcela, né? Isso Só que aí. aí a gente tem esse argumento de vendas da parcela ser reduzida. Então, ela é reduzida, ela não é zero taxa, tá? Talvez seja isso que ele esteja fazendo essa confusão aí, porque quando a gente fala que quando a pessoa é contemplada, aí bota os 24% e tal, pode ser essa conta que você está fazendo confusão, tá? E tem que tomar muito cuidado na nossa argumentação mesmo, de falar, a gente não cobra a taxa administrativa dele, não. Na prática, sim, né? Porque você pega 100 mil, divide por 220, vai dar 400 e pouco. Se a nossa parcela é menos do que o principal, na prática, ele não está pagando. Mas esse valor que o cliente paga de 337, quando você abre o extrato, você vê que uma parte é fundo comum, outra parte é taxa administrativa. Então, dentro desses 337 que o cliente paga ali, né, de reduzida, sim, a gente já cobra a taxa administrativa. Até porque não faz sentido, né, gente? Se a Demicon ganha na taxa administrativa, imagina, o cliente demora 5 anos para contemplar, eu fico 5 anos esperando para receber alguma coisa, né? Então não faz sentido, perfeito? Pessoal, só para a gente terminar aqui, então, no próximo treinamento eu trago essa questão da atualização do INCC. Aí sim a gente vai fazer cálculo de quanto que é o custo efetivo final para o cliente, quanto que vai ser a valorização da carta versus o que ele vai pagar porque parcela aumenta, perfeito? Aí eu acho que vai ficar bastante claro para vocês não fazerem mais confusão da taxa de administração com atualização de INCC. Joia? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Bora lá que é sexta-feira. Fazer muitas vendas aí hoje, se Deus quiser. Valeu, Ângelo. Obrigada. Bom dia para todo Um mundo. abraço. Para cima.